Olá, você! Eu sou o professor Eugênio e hoje nós vamos falar sobre o gênero textual conto, que pertence à tipologia narrativa. O conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. É muito apreciado pelos leitores. E para atender os diferentes tipos de leitores, há também diferentes tipos de contos. Contos fantásticos, contos realistas, contos de fadas, entre outros. O gênero é caracterizado por uma narrativa literária curta e impactante. Começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, entretanto, o suficiente para a completa significação da história contada. A arquitetura do conto tem como base os elementos fundamentais da tipologia narrativa, já que o gênero textual em questão é narrativo, ou seja, conta uma história. O primeiro elemento são os personagens, que no caso do conto são poucas, porém imprescindíveis. Personagens são seres reais ou imaginários que executam, que sofrem as ações durante a narrativa. Além das personagens, nós temos o narrador. O narrador é a voz que o autor empresta para alguém contar a história. É uma voz inventada pelo autor para contar a história. Pode ser um narrador observador, que é aquele que apenas conta o que vê, apenas observa e conta o que vê, ou pode ser um narrador personagem, que é aquele que, além de contar a história, também participa da história como um dos personagens. Outro elemento importante da narrativa é o espaço. O espaço nada mais é do que a composição do cenário da narrativa. Nesse momento, do espaço é usado a descrição para caracterizar esses ambientes. O espaço pode ser físico, uma casa, uma rua, por exemplo, ou pode ser um espaço social, que apresenta as condições socioeconômicas, morais ou psicológicas do narrador ou dos personagens. Além disso, nós temos o tempo. O tempo pode ser cronológico, que vai ser a duração dos fatos em relação ao começo, meio e fim, que pode ser, por exemplo, marcado pelas horas. Outro tempo é o tempo psicológico, que é o momento interior reflexivo das personagens. Outro elemento importante é o enredo. O enredo é o encadeamento das ações, o começo, meio e fim da história. É a trama que pode ser narrada linearmente ou não linearmente. O enredo pode ser colocado em 5 momentos. A situação inicial, que é a situação de equilíbrio entre os personagens, onde não há nenhum problema. Segundo momento é o conflito, que é a complicação, que é o problema, que é o dilema que vai ser vivenciado pelos personagens. É nesse momento que se determina o nível de tensão ou de expectativa que vai ser gerada nos leitores, que vai prender ou não a atenção dos leitores. Um terceiro momento é o desenvolvimento. Tá? É nesse momento que a história se desenrola. É nesse momento da história que os verbos de ação expressam o vai e vem das personagens no tempo e no espaço do texto em busca da solução do conflito. Outro momento do enredo é o clímax, que é o momento de maior expectativa, de maior tensão, onde algo muito importante vai ser desvendado. E para finalizar o enredo, a gente tem o desfecho, que é o desenlace, que é a situação final, que é a resolução ou não do conflito. No caso do conto, esse desfecho quase sempre é impactante, é inesperado. Para finalizar e resumindo, o conto costuma ser estruturado em 4 partes importantes. A primeira delas é a introdução, é a apresentação, onde há um equilíbrio entre as personagens. É a contextualização da narrativa, a apresentação das personagens, do espaço e do tempo da história que vai ser narrada. A segunda parte é o desenvolvimento, combinado com a complicação, com o conflito, que modificam o estado inicial da narrativa. O conflito, a situação problema, obriga as personagens a agirem para resolver a trama. A terceira parte é o clímax, que é o momento de maior tensão, é o ápice do problema, é o momento em que as ações tomadas definirão o rumo da história. E para finalizar, e não menos importante, temos a conclusão, o desfecho.
é a solução do conflito. O problema pode ou não ser solucionado. Vai depender muito do tipo do conto a ser lido. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu abraço